Os irmãos já acharam? Amém. Amém. Glória a Deus. Estou preparando aqui os equipamentos para a gravação. Amém. Está pronto. Glória a Deus. Eu perguntei ao irmão Abrinário se tinha internet aqui. Que aí nós transmitimos ao vivo pelo site e pela rádio FM 100,3. Mas fica gravado, né? Atos capítulo 17, versículo 30. Por favor, eu gostaria que todos prestassem bem atenção na leitura da palavra e também no andamento da pregação. Por favor, se tinha que beber água, se tinha que usar o banheiro, a não ser que seja extrema necessidade, faça isso. Mas se não for, se dá para aguentar, para que o diabo não possa tomar sua bênção. Amém. Atos 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Agora vamos pegar o mesmo livro, Atos, capítulo 2, versículo 37. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37. Aleluia. Santo Deus da glória. Os irmãos encontraram? Amém. Leiamos as primeiras conversões. E ouvindo eles isso, compungiram-se. A palavra compungir significa alegrar-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Quem eram os demais? Mateus, Marcos, Tiago, Filipe, João. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa do Espírito Santo vos diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos dos judeus, e a todos os que estão longe, nós, gentios, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Ele continua chamando ou não está? Amém. Continua chamando ou não continua? Aleluia. Então, a Escritura está vigente. Inclinemos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, Senhor Deus, estamos agradecidos ao Senhor por nos dar esta noite uma porção da Tua Palavra. E eu agradeço por esse momento que o Senhor nos permitiu de estar aqui nessa noite. E oramos, ó Pai querido, e entregamos cada preciosa vida nesta noite nas Tuas mãos. Como eu disse a princípio, no início do culto de louvor, que o Senhor possa abrir o entendimento e compreender não com a mente, mas com os corações. Abençoa cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Assentai-vos. Eu trouxe 2 panfletos de evangelismo. Assim que terminar o culto, os irmãos, se quiserem, se desejarem, podem pegar. São panfletos que nós fazemos evangelização. Nas ruas, nas casas, nas praças, seja onde for. Sempre andamos com algum tipo de panfleto, porque você não sabe a quem você vai encontrar. Você sempre tem que estar preparado. O cristão verdadeiro é assim. Ele tem fome. E Paulo e Salomão disse: aquele que ganha almas, sábio é. Aquele que ganha alma, sábio é. E se você não, como cristão, não anda preparado no momento certo para dar a alguém um panfleto, alguma coisa nesse sentido, porque a Bíblia diz que aquele que fizer uma pessoa se converter dos seus maus caminhos, ele cobrirá a multidão de pecados.
Você viu a importância que tem uma pessoa de ganhar uma alma? Por um lado, Salomão diz aos provérbios, aquele que ganha alma, sábio é. Então a sabedoria do homem está em ganhar alma. Quem está entendendo? Amém. E depois nós vemos lá na frente João nas suas epístolas dizendo, aquele que fizer uma pessoa se converter do seu mau caminho, cobrirá a multidão de pecados. Amém. Os irmãos entendendo? Amém. Você não fará apenas que aquela pessoa seja perdoada dos seus pecados, mas muitos dos seus pecados também serão perdoados. Amém? Amém? Então, se você não se esforça por ganhar uma alma, então fica difícil. Porque o amor de Deus no seu coração faz você amar as pessoas em encontro das almas. Aleluia. Então, esses 2 panfletos que eu fiz é o seguinte. Esse é o panfleto, depois vocês podem pegar. Olhem para cá, se puderem. O título é o seguinte. Questionem com o apóstolo Paulo, não comigo. Presta atenção. Todos os irmãos visitantes que estão conosco, o panfleto é o seguinte. Questionem com o apóstolo Paulo, não comigo. Discutam com ele o que Deus mandou ensinar. Não comigo. Aí eu continuo. Ele disse, o apóstolo Paulo, que foi escolhido para ser apóstolo aos gentios. Você crê nisso? Amém. Amém. Atos 26, 23. Ele foi escolhido para ser apóstolo aos gentios. Ele disse que recebeu do Senhor o que nos ensinou. 1 Coríntios 11, 23. Amém. Ele disse que recebeu o mandamento do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Amém. Aí vai. Amém, irmãos? Amém. E aí vai o panfleto, você pega, depois você vai, leva para casa, examine, detalhe por detalhe, e assim por diante. Amém. O outro panfleto significa investiga. Aí eu coloquei uma luneta, aquela luneta de aumentar a letra, investiga, recompensa. Ofereço 100 mil reais. 100 mil reais. É o tema desse panfleto. Eu, pastor Vanderlei Costa, estou oferecendo 100 mil reais para alguém procurar e achar algo para mim. É algo que eu estou procurando e não acho nas Escrituras. Mas se tiver alguém interessado na recompensa por me ajudar, ofereço 100 mil reais e esta recompensa vale para teólogos, seminaristas, bacharel em teologia, pastores, padres, bispos, cardeais, missionário, papa e etc, e etc. Aí você pega, leva, estuda. Se você provar para mim as seguintes doutrinas que certas igrejas e denominações pregam, eu te dou 100 mil reais. Aleluia. Amém? Então, depois você pode pegar também os estudos muito completos sobre a doutrina dos apóstolos, a doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos. Vocês sabem que a Bíblia nos ensina que só há uma doutrina. Não existe essa ramificação de muitas doutrinas, várias e estranhas. Doutrina da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal. Não. Só existe uma doutrina. Só uma. E ela está escrita em Efésios 2:20. Edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? Amém. Atos 5:32. E perseveravam, ou seja, Atos 2:32. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? Amém, Deus. 1 Coríntios 3:10. Paulo dizendo, eu, como sábio arquiteto, pus eu o fundamento. Aleluia. E vem outro e edifica sobre ele. Mas olha cada um como edifica sobre ele. Amém. Aí Paulo vem aos Romanos 2,16 e diz, haverá que chegará um dia, esse dia chama-se juízo do trono branco, em que Deus julgará todos os homens segundo o meu evangelho. Gálatas 1:8, Paulo diz, e mesmo que um anjo descendo dos céus, ou nós mesmos, pregadores, vos anuncie outro evangelho que vá além do que eu ensinei, seja anátema, seja espúrio, seja amaldiçoado. Verdade.
Só existe uma doutrina, só a dos apóstolos. Só a dos apóstolos. Se existe uma igreja na esquina, ou em cima, ou do lado, ou qualquer lugar, se aquela igreja, se aquela denominação, se aquele sistema religioso, se aquela doutrina não é baseada na doutrina dos apóstolos, então não é igreja. Porque só existe uma doutrina. Amém, irmãos? Amém. Só uma doutrina. Só uma. E é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Quando Deus passou a trabalhar para nós, os gentios, Deus levantou Paulo. E a Bíblia diz em Atos 14 que Deus levantou Paulo para ser luz aos gentios. Aleluia. Amém? Amém. Luz aos gentios. Paulo escreveu 14 cartas. E essas cartas é o fundamento. É onde a igreja diz como a mulher deve atuar, como ela deve se vestir, como ela deve viver. É as cartas que dizem como deve ordenar um ministro, como deve se batizar, como deve preparar uma santa ceia, como deve crer em Deus. Quem está entendendo, irmãos? Deus da glória. Se não baseia-se na doutrina dos apóstolos, é aquele que edifica sua casa ou sua igreja no montão de areia. E de repente vem a tempestade, que é a grande tribulação, fica todo mundo para trás. Mas aquele que edifica sobre a rocha, e é a palavra, a revelação, Amém. vem tribulação, vem luta, mas ela permanece firme para sempre. Amém. Amém? Depois os irmãos podem pegar, Oh, se Deus da glória. quiserem levar para suas casas, examinarem e também mostrarem aos seus familiares, seus parentes. Muito bem, vamos começar a mensagem. Eu quero dar um título para essa mensagem com o nome de Venha Como Estás. Venha Como Estás. Conta-se uma história que aconteceu de verdade de um homem que pintava quadros, que fazia pintura, obra de arte. E ele colocou na cabeça que queria pintar o quadro de um mendigo. De um mendigo. Se eu falei mendigo aqui, na sua mente você já pensou em um. De como ele vive, de como ele é, de como ele se veste. Você já pensou? Não é certo? Verdade. E então esse homem saiu do seu grande e belo apartamento no centro da cidade, pegou seu carrão e saiu à cidade em ruas e valados para procurar aquele mendigo que ele queria para poder pintar o seu quadro, fazer uma obra de arte. E a pintura chamaria-se O Mendigo. E ele saiu do seu carro. E então passava para um canto, passava para o outro, via um, via outro, via um, mas não achava aquele que era adequado. Até que então, bem distante do centro da urbanização, ele passou debaixo de uma marquise, onde estava um mendigo. E ali ele olhou para aquele mendigo e disse: opa, é esse que eu quero. É esse que eu quero. Ele parou o carro, saiu para fora com seu terno elegante, com tudo, aquela coisa toda, e chegou ao mendigo e disse: oi, senhor, boa tarde. O mendigo disse: boa tarde. Escute, eu sou um pintor, eu sou um artista. Eu não quero ser deselegante com o senhor, mas eu estou à procura de um mendigo para mim poder ter uma fonte de inspiração e então pintar um quadro. O senhor poderia ser essa pessoa para mim? O mendigo falou assim: sim, mas o que eu ganho com isso? Não, o senhor terá uma boa recompensa. Aí o pintor, o artista disse: tem como o senhor me esperar aqui amanhã, meio-dia, que eu vou pegar minhas tintas, meus quadros, meus pincéis, tem como o senhor me esperar aqui amanhã, meio-dia? Eu te ofereço uma boa grana. Ele disse: sim, correto, sim, meio-dia estou aí aqui esperando o senhor. O mendigo viu que tinha um carrão, disse: só não tem dinheiro. E então ele foi. Naquele lugar onde o mendigo morava, havia lojas, havia um bocado de coisa. E de vez em quando o dono de uma loja vinha e dizia: quer um tênis para você? O mendigo: não, não quero.
Aí o outro disse, você quer uma camisa boa para você? Não, não quero. O senhor quer que nós corte seu cabelo? Não, não quero não. O mendigo sempre recusava. Mas nesse dia, o mendigo, tendo a proposta do pintor, foi atrás das lojas, das pessoas que queriam ajudar ele com roupa, com calçado. E foi atrás deles. Ô, você lembra daquele tênis que você disse que me daria? Eu quero ele agora. Quer? Então tá bom, vai lá e pega. Você lembra daquele terno que você disse que me prometeu que me daria? Sim, eu quero. Agora eu quero. Lembra daquela calça, daquela camisa que você me prometeu no Natal e tal? Eu recusei? Agora eu quero. Aí foi no cabeleireiro. Lembra quando você me ofereceu um corte de cabelo de graça? Disse, agora eu quero. Então ele ficou bem bonitão, não é? Cortou o cabelo, pegou as roupas rasgadas, sujas, toda, limpou o pé, lavou bem o pé, lavou as unhas, aquelas unhas pretas e aquele pé todo sujo e aquela coisa toda, e então escovou os dentes e fez a barba e cortou o cabelo e então estava bem aparelhado. E então, no dia seguinte, ao meio-dia, ele foi para debaixo da marquise, conforme tinha prometido ao artista pintor. E então, o artista chegou no horário combinado. E ele veio com seu carrão, com suas parafernálias lá dentro, tinta, pincel, quadro. E aí vem aquele homem, saiu do carro e ficou assim, com o relógio. Puxa, cadê o mendigo? Não sei o quê. Aí o mendigo, ei! Aí o homem, procura o mendigo, cadê o mendigo? E o homem, ei, sou eu. Aí o homem, o pintor disse, você está falando comigo? Eu conversei com o senhor ontem, o senhor lembra não? Eu estive aqui com o senhor ontem, só disse que queria fazer o quadro, me pintar e tudo mais. Aqui estou eu, me preparei para isto. É você? Disse, sim, sou eu. O artista disse, desculpe, mas eu queria pintar o senhor do jeito que o senhor é. Eu queria pintá-lo da forma que o senhor estava, não da maneira que você está agora. Os irmãos entenderam? Amém. Eu queria aquele de ontem que eu encontrei. O combinado foi encontrar aquele que eu encontrei. Como eu vou me inspirar agora com você, todo trajado, bem arrumado? Você não se parece para mim um mendigo? Então, o mendigo, todo triste, porque o homem recusou pintá-lo, foi, pegou o terno, pegou a camisa, pegou o tênis, pegou a calça, pegou a meia, devolveu tudo para as pessoas que havia dado para ele anteriormente. E voltou a ser o que ele era antes. Moral da história. No livro de Atos, capítulo 17, verso 30, na qual nós acabamos de ler, diz que Deus não se importou e não se importa o tempo em que eu, você, nós vivíamos em tempo de ignorância. Mas Deus abre suas mãos e estende um tempo e então elabora algo para nós dizendo, mas é necessário e é importante que todos venham se arrepender. Amém, irmãos? Amém. Viviam ignorantes, viviam errantes, viviam daqui, acolá, em cima, embaixo, vivendo o que vivia na mente, fazendo o que dava na cabeça. Não tinha temor do que falar, não tinha temor do que ver, não tinha temor do que ouvir, não tinha temor do que se vestir, não tinha temor com quem conversar. Não havia nenhum temor, não havia nenhuma preocupação, não havia nenhum respeito, porque na nossa ignorância, nos nossos tempos de ignorância, nosso espírito combatia com o Espírito de Deus, como foi nos dias de Noé. Quando o povo se multiplicou, e chegando em Gênesis capítulo 6, a multiplicação, e quando multiplica-se o povo, multiplica-se também os problemas. Então o povo multiplicou, e houve uma multiplicação sobre a terra. E o que aconteceu?
E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram mais belas, e tomaram para si esposas, e casavam e davam-se casamento. Casavam e davam-se casamento. Isso quer dizer, casa hoje, separa amanhã, casa depois. Separa hoje, casa hoje, separa depois. Era isso que estava acontecendo. E não é isso que está acontecendo hoje? Verdade. Então Deus lá do céu vê esta mistura e disse: não contenderás para sempre o espírito do homem com o meu espírito, porque ele também é carne. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Vejam bem. Então o que acontece é que aquela velha natureza que você possuía, que nós possuíamos, ela deve ser queimada. Pastor, o que é isso? Sim, a Bíblia diz que tem que ser queimada. A Bíblia disse que aquele que for batizado, vejam bem, que crê e for batizado será salvo. Ele disse que o batismo que nós receberíamos é aquele batismo com fogo. E quando vem fogo, queima tudo. Amém, irmãos? Amém. Queima tudo. Queima a chocarrice, queima a meninice, queima as brincadeiras sanas, queima as roupas indecorosas, queima as palavras pontiagudas, queima toda aquela coisa mundana, fria, informal e pecadora pelas quais os nossos membros guerreava contra si. E no entanto, Deus nos dá a proposta. Deus vem e faz uma propiciação a esses ignorantes, débeis pessoas vivendo nesse mundo de horror, em pecado, que estava todos os dias em atrito, em confusão com Deus pelo nosso espírito que anteriormente vivíamos no mundo. E Deus disse: é necessário sim, eu vou perdoar a ignorância, não levarei em conta a ignorância de João, de Maria, de Joaquim, de Pedro e de eu, mas é necessário que todos venham se arrepender. Amém, irmãos? Aleluia. É necessário que se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Amém, meu Deus. Aleluia, Deus. Sim. Grande é teu nome. Aí a Bíblia chama isso de novo nascimento. Santo Deus. Porque você não podia ter paz com Deus com sua velha natureza, com aquela antiga natureza que você tinha. Você não tinha paz com Deus. É necessário que o seu espírito pudesse mudar juntamente com a sua natureza. E para isso é necessário nascer de novo da água e do espírito. Amém? Amém. Da água representa a palavra, do espírito representa o batismo. E então, esse novo nascimento põe em você um caráter de Cristo. Amém? Amém. O que significa ser crente? É aquele que crê. Mas o que significa ser cristão? É aquele que ser. Ser crente é aquele que crê. Ser um cristão é aquele que tem que ser. Ser crente todo mundo pode ser, até o diabo é, mas um cristão ele não pode ser. Ser crente, você chega na rua, chega num bar, você chega em qualquer lugar e diz: quem crê em Deus? Todo mundo levanta a mão, deixa a cerveja, deixa o cigarro, eu creio, isso é ser crente. Eu creio, porque a palavra crer vem da palavra crente, crente crê. Mas cristão não. Cristão é ser. Amém, irmão? Amém. Cristão é ser. A Bíblia diz que até o diabo é crente. Tiago diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Então faz mal crer em mais de um, né, irmãos? Se tu crês que há um só Deus, fazes-te bem. Então se nós cremos em mais de um, faz mal. Verdade. Se tu crês que há um só Deus, fazes bem. Os demônios estremecem, Satanás também crê. Mas aí vem Tiago depois e inflama as pessoas dizendo: sede ouvintes, e quando ouve se crê, mas não somente ouvintes, mas também praticantes. Amém. Amém. Ser cristão é ser como Cristo. Ser cristão é ser como Cristo. E quando Jesus prometeu que o Espírito dele estaria dentro de nós, ele disse: e eu não vos deixarei órfãos. O que é um órfão? É um filho sem pai. Não vos deixarei órfão. Voltarei para vós. Amém, irmãos? Amém. Voltarei para vós. Eu estarei convosco e até dentro de vós.
E se o Espírito Santo está dentro de nós, qual é o caráter que você desenvolve? Se o Espírito de Cristo está dentro de você, qual o caráter que você desenvolve? Se eu tivesse o Espírito de Beethoven dentro de mim, eu estaria compondo músicas, porque esse é o Espírito que Beethoven tinha. Se eu tivesse o Espírito de Leonardo da Vinci, eu estava pintando pinturas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas quando eu tenho o Espírito de Cristo, minhas ações têm que ser a de Cristo. Amém, irmãos? E se você possui as ações do mundo, isso quer dizer que o amor de Deus não está em você. Porque todo aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo dele está, o amor de Deus não está em você. Jesus disse em São João 14, verso 21 ao 23, quem me ama guardará a minha palavra. E eu o amarei e entrarei dentro dele. Amém, irmão? Quem me ama guardará a minha palavra. Você guarda a palavra? Aleluia. Não é apenas uma palavra, é toda a palavra. Mateus 4,4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então Deus diz o seguinte: é necessário que eu vou perdoar sim a ignorância do homem, mas é necessário que eles venham a se arrepender. Que todos venham ao arrependimento. Correto, irmãos? Amém. Isso é Bíblia. Venha como estás, mas é para ficar como está? Não. É para vir como está, mas é para ficar como está? Não. É para vir como está, mas não é para ficar como está. Não pode. Por isso que o mundo está da maneira que está. Por isso que as igrejas e o igrejismo, o religiosismo está assim. De pessoas. Por quê? Jesus, quando estava aqui na terra, havia uma grande multidão que o seguia. Uma grande multidão. E aquelas pessoas estavam ali. Jesus um dia olhou o seguinte: essas pessoas estão atrás de mim, mas é por causa do peixe que eu fiz multiplicar, por causa do pão que eu multipliquei. Elas estão atrás de mim por causa disso. Elas não estão atrás de mim por causa da palavra. Estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei e por causa do peixe que eu multipliquei. Depois em São João capítulo 6 ele disse: esse povo está honrando com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os irmãos estão entendendo? Amém. Quando a Bíblia diz sede santo, porque eu sou santo, a palavra santo significa ser separado. Amém, irmãos? Amém. Ser santo significa ser separado. E quando uma pessoa é separada por Deus pela palavra e o Espírito de Deus a santifica, o santifica, então a Bíblia diz que em São João, que quando o Espírito Santo viesse para a pessoa, ele, o Espírito Santo, vos ensinaria e guiaria a toda a palavra. Amém? Amém. Aleluia. Não para olhar a Bíblia e dizer, nisto eu creio, bom, nisto eu não creio. Bom, nisto eu creio, nisto eu não creio. Não! Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aonde a palavra de Deus diz, eu digo amém. Aonde a palavra diz não faça, você não faça. Aonde a palavra de Deus diz que faça, você faça. Aonde a palavra de Deus diz vai, você vai. Aonde ela diz não vai, você não vai. Por quê? Porque na qualidade de cordeiro, de ovelha, nós devemos ser guiados. Amém, irmão? Deus da glória. Quem quer ser ovelha? Amém? Amém, Deus. Glória. Quem quer ser ovelha? Você sabia que a ovelha produz sua própria lã? Você sabia que a ovelha não guia a si mesmo? É necessário que alguém a guie ela? Sim, ele disse que nos guiaria a toda a palavra. A toda, não parte da palavra. É por isso que o mundo está do jeito que está. Esse mundo de denominacionalismo, de igrejismo, onde as pessoas só aceitam Jesus pelo que ele pode fazer, não pelo que ele fez há 2000 anos atrás.
Mas aceita a ele porque pode dar uma casa, porque pode arrumar um marido, porque pode dar um carro novo, porque pode dar isso, aquilo outro. Aceita Jesus pelo que ele pode fazer por eles. Mas eu não aceitei, nós não devemos aceitá-lo pelo que pode fazer, mas pelo que ele fez há 2000 anos atrás, morrendo na cruz do Calvário. Obrigado. Aleluia. Obrigado. Santo Deus da glória. Aleluia. Grande é teu nome, meu Deus. Santo Deus da glória. E aí nós vemos o mundo entrando dentro das igrejas. Aonde Paulo disse em Coríntios 11, ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso. Então se ela tem o cabelo cortado é desonroso. Verdade. Jesus amado. Paulo disse que nós devíamos ser pessoas separadas, santas, não com coisas misturadas ao mundo. E tem gente querendo arrebatar Bento. E tem gente querendo ser arrebatado. Por quê? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo onde existe essas fábricas de fabricar pastores, essas granjas de fabricar ministros, que saem de lá com 5, 6 anos, com diploma debaixo do braço, para depois ocupar um lugar na igreja e ensinar o povo que Deus só quer o coração. Verdade. Como se Deus fosse um puxeiro. Oh, Deus. 1 Tessalonicenses 5,19. Que seja todo o seu corpo, alma e espírito santo e irrepreensível diante do Senhor. Santo Deus. Não é só o coração, não, é corpo, alma e espírito. Aleluia. E aí você tem essa massa, esse grande movimento religioso, onde as igrejas estão abarrotadas. Porque as pessoas, é o seguinte, é como escolher comida para almoçar no restaurante. Bom, eu prefiro uma igreja que não importa com o meu cabelo. Eu prefiro uma igreja que não... Eu quero uma igreja que não importa com as minhas novelas. Eu não quero uma igreja que não importa com o meu esmalte, com o meu batom, com o meu isso, com o meu aquilo outro. Eu quero uma igreja que me adequa, que seja enquadrado, que eu goste, que não mexa com meus isso, que não mexa com isso meu e que não se importe com as minhas coisas. Verdade, Vai Deus. achar um monte por aí, mas a doutrina dos apóstolos não, irmão. Verdade, meu Deus. Oh, grande Deus. Santo é teu E aí você tem esse igrejismo, onde as pessoas põem a Bíblia debaixo do braço e você não sabe se é crente ou se não é. Misericórdia, meu Deus. Porque vive como o mundo, age como o mundo, se veste como o mundo, e não há nenhuma diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Verdade. Ei, Jesus. A Bíblia diz que Deus nos chamou à santidade. Amém. A Bíblia diz que Deus nos chamou à santificação. A Bíblia diz que Deus nos chamou à pureza. Amém, irmãos? Amém. É? O irmão chegou aqui, o irmão Jogos ali, disse: eu fiquei sabendo que nós temos comida, tem pão aí hoje. Está tendo agora mesmo. Amém. Oh, glória. Amém? Está tendo agora mesmo. Mas é um pão que às vezes desce arrancando na garganta, irmão. Quem já comeu quase entalado? Amém. É verdade. Não estou suportando essa pregação. Tomara que termine logo. Porque está descendo, rasgando na garganta. Não estou suportando a mensagem. Tomara que o pastor termine logo. Não estou suportando. Mas o cristão nascido de novo dá glória a Deus. Aleluia. O cristão nascido de novo diz: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Oh, meu Deus. Obrigado. Amém? Amém. Então, irmãos, presta atenção. Aí o que acontece? Aí eu já vi muito isso acontecer. Vamos fazer evangelismo, isso é bom. Vamos pregar na praça, isso é bom. Vamos lá no presídio, isso é bom. Vamos aos hospitais, isso é bom. Aí tem 50, 60, 300 para batizar. E depois coloca aquele anúncio na rádio, na televisão, mega batismo e tal. Batizaremos 5.000 pessoas. O que acontece? Traz eles do mundo e fica igual ao mundo. Misericórdia, meu Deus.
É para vir como estás, mas não é para ficar como está. É verdade. Amém, irmãos? Amém. Quando você vai no mercado comprar uma carne, ela vem como ela foi cortada pelo açougueiro, não é assim? Mas você come ela como ela está? Não. Quando você vai no sacolão e compra uma banana, caturra ou prata, você compra ela do jeito que ela está, correto? Mas você come ela do jeito que ela está? Não, você tem que preparar ela, tem que descascar. No caso da carne, tem que lavar, desesterilizar, tem que cortar. Quando nós viemos do mundo, viemos todo talhado, todo cortado. Oh, Deus Santo, Pai. Deus nos aceita como está, sim, mas não é para ficar como está. Verdade. Para isso, a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, Deus levantou uns para apóstolos, profetas, doutores, evangelistas. Deus da glória. Para quê? Perfeito. Para deixar a igreja acomodada. Foi assim? Não. Para aperfeiçoamento da igreja a um corpo saudável. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém. Veja, e as pessoas querem ir para o céu, eu quero ir para o céu, glória a Deus. Não é bem assim, gente. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Quantas pessoas foi salva? 8. Ele disse que assim como foi no dia de Sodoma, no dia de Ló, quantos foi salvo? 3. Seria 4, mas a mulher olhou para trás, foi 3. Ele disse que seria como foi nos dias. Não é esse tantão que vai subir, não! Verdade. Que Deus nos dê graça para crer em toda a palavra. Amém. Nós te rogamos. Que Deus nos dê graça. Porque a graça de Deus foi nos estendida, começando primeiro no Calvário, quando Deus se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo 7, verso 14, e uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Não tem significado ali. Mas passou-se 712 anos, e então o anjo Gabriel visita a Maria. E então o anjo vem e diz, salve agraciada. Porque de ti nascerá o rei de Israel, que vai apacentar meu povo. Aleluia. Mas, Senhor, como é que vai ser isso? Como é que eu vou ser mãe? Como é que eu vou receber? Como é que eu vou gerar? Eu não conheço o varão, eu estou prometido a meu marido José, mas nós não casamos ainda na igreja. Hoje é o seguinte, hoje não. Hoje o pastor já coloca a mão no casal, já beijou, já fez isso, já dormiu, já fez tudo isso, já fez a bagunça! Verdade. Meu Deus. Eu estou prometido a um marido chamado José, noiva, mas ainda não casamos. O sacerdote ainda não pôs a mão. Como é que eu farei isso? Descerá sobre ti a sombra do Altíssimo e te cobrirá. Amém. E o santo que há de nascer de ti. Amém, irmãos? Amém. Aí o anjo explica para Maria, Mateus 1:23, porque está escrito, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Não é a segunda pessoa conosco, não? Não. Eu pensei que era a segunda pessoa da Trindade conosco. Não. Que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Emanuel. Deus conosco. Quem nasceu? Quem veio ao mundo? Deus. Deus. Oh, Deus. Amém. Deus conosco. Ah, mas peraí, Deus veio ao mundo? Sim, Deus veio ao mundo. Ele foi chamado nesse mundo de Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque antes de vir o mundo, ele é apenas a palavra, o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Versículo 14, São João, capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Aleluia. Verbo significa palavra, habitou entre Nós. No livro de São João, João disse, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Amém. E o mundo não reconheceu. Amém. Quem estava no mundo? Não era Jesus? Amém. Quem foi que fez o mundo? Jesus. Oh, Deus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não reconheceu. Verdade. Mas todo aquele
que o receber e o crer, ele vai dar um poder chamado Espírito Santo para se tornarem filhos e filhas de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Pastor, não entendi ainda direito. Emmanuel, Deus conosco? Mas peraí, ele não era a segunda pessoa da Trindade, como a igreja de Roma, a igreja católica, no ano 325, até no ano 722, com Diocleciano, o Papa de Roma, colocou essa doutrina dentro da igreja católica? Oh, Deus. Não é. Vamos pegar Isaías, por favor, pega Isaías 9, versículo 6. Abre suas Bíblias. Aleluia, Deus. Isaías 9, verso 6. Aleluia. Deus amado. Isaías capítulo 9, versículo 6. Acharam? Amém. Como é que está escrito? Vamos ler? Amém. Eu vou ler e vocês acompanhem com seus olhos. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino é nome? Não. Se nasce um menino na minha casa, todo mundo vai saber que é homem, porque é menino. Mas menino é nome? Não. Eu posso registrar no cartório como menino? Não. Tá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Filho é nome? Não. Eu posso registrar meu menino que acabou de nascer como filho no cartório? Não. Porque o escrivão não vai aceitar eu chamar o meu filho de filho, certo? Filho é o que ele é porque foi gerado. É verdade, meu Deus. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O menino que nasce é Deus. Deus forte. Amém? Deus forte. Pai também. Pai da eternidade. Amém, irmãos? Amém. Príncipe da paz. No mesmo capítulo que diz que ele é pai, também diz que ele é filho, diz que ele é Deus. Aleluia. Amém? Amém. Mas pastor, eu me lembro de ter passado em algumas passagens na Bíblia onde Jesus ora ao Pai. Ó Pai que está no céu. Sim, ele fazia isso porque ele viveu em duas dimensões. Ele, na parte de carne, ele herdou a nossa natureza para ser tentado, para ser chacoalhado, para ser tentado com as mesmas tentações e paixões que o homem tem. Aí você vai para Filipenses 2, verso 8. E achado na forma de homem. Amém, irmãos? Amém. E achado na forma de homem. Tomou a forma de servo. E sendo achado na forma de Deus, 9. Não se usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Amém. Sendo obediente até a morte. Ele sendo a palavra, ele obedeceu a própria palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Por isso que Atos 4:12 disse que debaixo do céu e em cima na terra não há outro nome dado entre os homens pelas quais devemos ser salvos, senão pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Colossenses 3,16. E tudo que fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmão? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Vê porque Deus não tinha um nome no Antigo Testamento? Ele era chamado de Jeová, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Manassés, Jeová Shalom. Ele era chamado de Príncipe da Paz, Rosa de Saron, Lírio dos Vales, Senhor Forte da Batalha. Ele era chamado Senhor dos Exércitos, vários títulos. Mas quando ele veio ao mundo, dentro de um ventre virgem, o anjo disse: põe o nome dele de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Então a natureza humana que ele herdou, porque a Bíblia diz que ele veio segundo a lei, pelo nascimento dos homens, segundo a natureza que ele herdou,
comendo e bebendo, dormindo. Ele tinha fome na hora que tinha fome. Na hora que tinha fome, ele disse, estou com fome. Olhou para um pé de figueira e não viu frutos. Disse, nunca mais produza fruto de você. No dia seguinte, os discípulos passaram lá e viu que ela estava seca até as raízes. Certo? Certo? Ele, quando tinha fome, procurava comida. Mas ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Amém, irmão? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando ele tinha sede, ele bebia água. Na cruz do Calvário, ele disse, tenho sede. E deram para ele uma esponja úmida cheia de vinagre. Mas ele disse, eu sou a água da vida. Aleluia. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Ele disse, eu tenho poder para dar a minha vida e torná-la a ter outra vez. Quem pode fazer isso? Deus. Quem pode perdoar pecados? Deus. Só Deus. E no entanto, quando aquela mulher que estava lavando os pés de Jesus na casa de Simão, o fariseu, enxugando com suas lágrimas, ou seja, lavando com suas lágrimas, enxugando seus pés com seu cabelo e derramando aquele perfume caro, Simão, o fariseu, viu aquilo e disse, peraí, se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher. E Jesus se levantou e disse, Simão, uma coisa tenho que te dizer. Simão disse, diz mestre, eu entrei na tua casa, você não me saudou com o ósculo santo. Entrei na tua casa, você não me lavou os pés. Entrei na tua casa, você não me ungiste. E essa aqui, desde quando eu estou aqui, não cessa de lavar meus pés com suas lágrimas. Tem me ungido com seu óleo. E então limpa, e então enxuga com seus cabelos. Por isso eu digo que muitos dos seus pecados agora mesmo está sendo perdoado. Amém, irmão? E Simão diz, espera aí, quem pode perdoar pecado é só Deus. Ele é Deus, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Santo é teu nome, meu. Mas você sabia que até os discípulos tinham essa dificuldade? Porque Jesus vivia em duas dimensões. Quando ele estava cansado, ele dormia, como um homem. Mas quando o barco se movimenta com a tempestade, ele diz, acalma-se mar, vento. Como homem ele dormia, mas como Deus ele parou a tempestade. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. E o discípulo diz, quem é este homem que até os mares e os ventos lhe obedecem? Quem é? Um dia, Filipe, incomodado com as expressões de Jesus, disse assim, mestre, nós não temos dúvida da sua mensagem, da sua pregação, mas tem uma coisinha que está nos martelando na cabeça. O que é? Mostra-nos o Pai que basta. Mostra-nos o Pai. Abre suas Bíblias, São João 14. Oh, glória a Deus. Santo. São João 14, verso 6. Prestem atenção na leitura, porque talvez você não terá outra chance. São João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus, eu sou, pronome pessoal, o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai... Não. Está certo ou errado? Errado. É ninguém vai ou ninguém vem? Ninguém vem. Peraí, vai é diferente de vem, não é não? Isso é dizer, por exemplo, ninguém vai é quem está num lugar onde eu não estou. E ninguém vem é onde alguém está onde eu estou. Ninguém vem ao Pai. Não é igual muitos pregadores que pregam aí no público. Ninguém vai ao Pai. Está citando a escritura errada. Verdade. É ninguém vem. Vem é diferente de vai. Ninguém vem ao Pai, senão por 7. Se vós me conhecereis, a mim também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem estava vendo? O Pai. E desde agora o conheceis e o tendes. Quem estava vendo? 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta para concretizar nossa fé. 9. Disse-lhe Jesus,
estou, ele não diz estamos, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Amém. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Mas pastor, aonde aonde é que aparece essa doutrina chamada de Santíssima Trindade? No ano 325, no Concílio de Roma, através do então imperador Constantino. Efésios 4:5. Há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos no Antigo Testamento, por todos na cruz do Calvário e em todos o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Mas é um só Deus. Aleluia. Um só Deus sobre todos no Antigo Testamento, por todos na cruz do Calvário, morrendo, e em todos o Espírito Santo. Amém. Amém. Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Qual é o nome de Deus? Senhor Jesus Cristo. A palavra Deus significa objeto de oração. Todo Deus tem que ter um nome. Por isso que ele não se revelou no Antigo Testamento o seu nome. Não revelou. Jacó lutou a noite toda, dizendo, me dá, eu quero que é o teu nome, eu quero. Não, eu ainda não nasci ao mundo ainda. Aí vem Manoá, pai de Sansão, me dá, eu quero saber qual é o teu nome. Não, por que quer saber do meu nome, visto que é maravilhoso? Amém, irmão? No Antigo Testamento, o nome de Deus não foi revelado, mas quando ele veio para redimir, derramar sangue, o nome dele entre os homens, pela qual devamos ser salvos, significa Senhor Jesus Cristo. É sim, esse é o nome de Deus. Ah, mas vamos ver na Bíblia então? Vamos ver em Judas? Vamos lá. Judas, antes de Apocalipse, versículo 4. Os irmãos acharam? Amém. Versículo 4. Está escrito assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Vamos para 1 João, capítulo 5, versículo 20. 1 João 5, 20. Aleluia. Glória. 1 João 5, 20. Quem tem intimidade com a Bíblia, acha rapidinho. 1 João 5, 20. Está escrito assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Quem está esperando ele? Amém. Eu estou. Você está esperando? Amém. O Filho de Deus é vindo e nos deu, passado, deu é passado, entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Amém. 1 Pedro 1:1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Está depois de Tiago. 1 Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos tanto na Palácia, Capadócia e Ásia e Bitínia. Ô irmãos, é 2 Pedro, desculpe. 2 Pedro. Desculpem. 2 Pedro. 2 Pedro, desculpe. Estou lendo. 2 Pedro. Simão Pedro, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus
nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos pegar então a última escritura que nós terminamos no livro, até notei aqui, Romanos 9:5. Romanos 9, versículo 5. Aleluia. Aleluia. Romanos 9, versículo 5. Está escrito assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne. Por isso que Jesus veio segundo a carne. Correto? A palavra Cristo significa ungido. Quem está entendendo? Ungido. Não poderia ungir um espírito, que ungiu uma carne. Amém. Espírito não podia morrer. Como é que Deus ia dar vida para as pessoas? Espírito não morre. Ele tinha que se tornar carne. Amém, irmãos? Cristo ungido segundo a carne. Romanos 5, versículo 9. É isso mesmo? Onde foi que eu falei, irmãos? Romanos 9, Romanos 9, versículo 5. Desculpe. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém, irmãos? Amém. A qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Aleluia. Amém? Então, você vê o seguinte, presta bem atenção. Presta bem atenção. João, quando chegou nos barrancos do Rio Jordão, próximo a Jerusalém, ele vinha assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim, na qual eu não conheço. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque ele tem a pá na mão. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas para remissão dos pecados tem que ter sangue. Não te derramado sangue ainda? Amém. Oh, glória. Para remissão dos pecados tem que ter derramado sangue. João apenas estava batizando as pessoas, preparando o povo para encontrar com Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Oh, Por isso que ele batizava para arrependimento, porque estava chegando o reino dos céus. O reino dos céus não tinha entrado nas pessoas ainda, mas estava chegando. aleluia. O reino dos céus estava entre eles, porque Deus estava na terra. Amém, irmãos? Amém. E estaria dentro de nós. Então João disse: eu preparo vocês para encontrar com Jesus. Perdão dos pecados tem que ser com sangue. Aí vem Paulo e escreve aos Hebreus: sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Correto? Correto, irmãos? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias? Atos 19. Atos 19. Está escrito assim, versículo 1 a seguir. Leia com atenção, por favor. Atos 19, verso 1. E sucedeu. O que sucedeu? Uma coisa que sucede, que acontece. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando falou em línguas? Está escrito assim na sua Bíblia? Não. Está escrito assim na sua Bíblia? Não. Como é que está escrito? Recebeste o Espírito Santo quando crestes. Não como as igrejas ensinam quando falou em línguas. Recebeste o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. 3. Perguntou-lhes então: mas peraí, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Está vendo? O batismo de João Batista era só para arrependimento, mas para perdão dos pecados tinha que derramar sangue. Amém, irmãos? E Jesus não tinha derramado sangue ainda. Não havendo derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. E quando Jesus derramou o seu sangue, quando Deus derramou o seu sangue, quando aquela palavra que criou os céus e a terra se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo e derramou o seu sangue, que não é sangue humano, nem gentil, nem judeu, era sangue de Deus.
Atos 20, 28, era sangue de Deus. Leia lá quando chegar em casa. Atos 20, 28, sangue de Deus. Então, quando ele ressuscita, e aquela parte que ele era humana, ressuscita em corpo glorificado. Nasce na semelhança de pecado e ressuscita em semelhança de corpo glorificado. E quando ele ressuscita em corpo glorificado, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém, irmãos? Amém. Devolveu para ele tudo que ele tinha antes. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Certo? Amém. Aí ele diz no versículo 19: ide, portanto, pregai, ensinai a todas as nações, batizando-as, Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é assim? É assim, não é? Pai é nome? Não. Filho é nome? Não. Mas está escrito lá nomes ou nome? Lê na Bíblia. Abre sua Bíblia. Está escrito nomes ou nome no singular? Nome. Nome. Pai é nome? Não. Filho é nome? Não. Então tá bom. Mas se é pai, qual é o nome do pai? São João 5,43. Eu vim em nome de meu pai. Qual foi o nome que ele veio? Jesus. São João 17,6. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Qual foi o nome que ele fez conhecer? Jesus. São João 17,26. Eu manifestei o teu nome aos homens. Qual foi o nome que ele manifestou? Jesus. Esse é o nome do pai. Nome do filho. Mateus 1,21. E dará à luz um filho. E porás o nome dele de Jesus. Esse é o nome do filho. Nome do Espírito Santo. São João 14. Disse Jesus: o Espírito que o mundo não vê, porque não conhece, mas vós o conheceis e habita convosco. Quem habitava com eles? Jesus. Jesus. Oh, glória. Por isso que os apóstolos entenderam que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Thank you. Aleluia. Amém. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Cristo, Espírito Santo. Amém. Senhor, Pai, Jesus, Filho, Cristo, Espírito Santo. Aí Jesus deu essa ordem no 40º dia depois da ressurreição. E no 40º dia ele vai para o céu, não é assim? Amém. 40 dias ele ficou depois da ressurreição, dando mandamentos aos discípulos. Oh. E então no 40º dia ele é levado. E então os discípulos ali no Monte das Oliveiras vê ele. E então ele é sumido, ele é guardado. E passa pelas nuvens e cruza a dimensão. E os anjos descem, 2 varões, e diz: varões galileus, por que estáis tão atônitos olhando para cima? Este mesmo Jesus que foi recebido dentre os céus também voltará da mesma maneira que vocês viste vir. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Aí passou mais 10 dias. 50. Pentecoste. A palavra Pentecoste significa 50. Pentecoste. É a festa maior dos judeus. Pentecoste durava 50 dias. Desde a festa da expiação até Pentecoste, 50 dias. A expiação foi Jesus na cruz do Calvário. Depois, mais 50 dias, Pentecoste. Jesus disse: fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Não faça nada até que o Espírito Santo venha. Amém, irmão? Glória a Deus. E quando o Espírito Santo desceu no 10º dia, que foi o 50º, 50, Pentecostes, Amém. por volta das 9 horas da manhã, a hora nona, havia em Jerusalém judeus, prosélitos da Capadócia, da Panfilha, Frígia, da Etiópia, tantas nações ali dentro de Jerusalém, porque quando tinha Pentecoste, vinha todo mundo para a festa dos grãos. Amém. Grande. E então o Espírito Santo desce conforme prometido em Joel 2,28. Amém, irmãos? E enche toda a casa em que eles estavam. Amém. E ele sai do cenáculo, glorificando a Deus, aleluia, e glória, e glória, e glória, aquela coisa toda, glorificando a Deus. E aí alguns dizem: espera aí, eles estão bêbados, estão cheios de mosto. Pedro levantou e disse: não, nós não estamos bêbados a essa hora do dia, a hora nona, 9 horas da manhã. Nós não estamos bêbados a essa hora do dia. Porque isso que vocês estão vendo é a profecia cumprindo de Joel 2,28. Amém, irmãos? Aí Pedro começa a pregar, e a multidão chega às primeiras conversões. Atos 2,37. Glória. Depois que Pedro termina a pregação,
Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Mateus também estava junto, que escreveu Mateus 28:19. Amém. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pedro levantou e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Amém, irmãos? Amém. Pedro estava do lado de Mateus e Mateus estava do lado de Pedro. Mateus poderia dar uma cotovelada e dizer: não, em nome do Pai, Filho e Santo. Oh, Deus. Não, porque em Lucas 24:45 diz: e Deus abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Aleluia. Amém? Amém. Se Pedro tivesse errado, ele tinha tempo para corrigir na casa de Cornélio, capítulo 10. E Cornélio era um gentio, não era judeu. Tinha tempo para consertar na casa de Cornélio, não tinha? Agora eu pergunto uma coisa para você. Como é que Deus... Um dia eu estava pregando na rádio lá em Betim, isso há muitos anos, há uns 15 anos atrás, eu tinha um programa de rádio. Aí veio um pregador depois de mim. Ele ficou na salinha ouvindo a minha mensagem. Disse: oh, escuta, pregador, eu queria dizer para você que Pedro errou. Pedro blasfemou. Falei: blasfemou? Quem foi que desceu de Pentecoste? Hein? Quem foi que desceu do dia de Pentecoste? Quem foi que foi na boca de Pedro, pregador? Disse para ele. Ele calou a boca e entrou para dentro do estúdio para fazer o programa dele. Agora, se Pedro era um pregador errado, será que Deus ia tomar tempo, mandar um anjo lá do céu e ir na casa de Cornélio e dizer: Cornélio, Deus ouviu suas orações, seus jejuns, suas esmolas, Cornélio. Ele tem visto suas obras. Porém, isso não basta. Vai lá na casa de Pedro, que tem por nome Simão, tem um homem lá. Chama ele, porque tem palavras para poder se salvar. Amém, irmão? Amém. Como é que Deus ia chamar o homem errado? Aí Pedro vem, prega na casa de Cornélio e toda a família é batizada. Atos 10:48, em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, meu Deus. Por isso que eu disse: ofereço 100 mil reais. Se alguém me mostrar na Bíblia algum batismo com esses termos: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu dou 100 mil reais. Mas se você não achar, por favor, renda-se pelo menos ao argumento doutrinário dos apóstolos. Renda-se pelo menos para a doutrina dos apóstolos, que eu vou te mostrar 9 batismos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Jesus. Santo Deus da glória. Pastor, eu entendi até agora, a minha cabeça está confusa. Mas por que o batismo em nome do Pai, Filho e Santo não pode ter força igual ao nome do Senhor Jesus Cristo? Porque Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios, são títulos. Eu sou pai porque tenho 3 filhos, mas meu nome é Vanderlei, meu nome é pai. Eu sou filho porque tenho um pai lá na Almenara. Eu sou pai, eu sou filho e sou espírito. Quantas pessoas vocês estão vendo? Uma. Quantas pessoas vocês estão vendo? Uma. Eu posso ser filho, pai e neto. Quantas pessoas estão vendo? Uma. É título, gente. É título, é ofício. Aleluia. Mas, pastor, então quer dizer que não tem poder? Não tem. Porque a Bíblia diz em Atos 10:43: a este dão testemunho todos os profetas, porque pelo seu nome são perdoados todos os pecados. Amém. Amém. 1 João 2:11: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome são perdoados todos os Pecado. Aí Paulo, lá no capítulo 22 de Atos, dá um testemunho para, como é que é o rei? Agripa. Dá um testemunho de como ele foi batizado, de como ele encontrou Deus no caminho da massa. Vai encontrando, vai falando de como ele estava com carta na mão, para prender algum discípulo, vai falando. Aí a luz veio meio-dia e vai contando o testemunho para o rei Agripa. Aí Deus fala: vai lá em Damasco, entra na rua direita, e eu entro na casa lá de um Ananias, e está esperando por você lá. Oh, glória a Deus. Vamos ver como é que ele foi batizado, Paulo? Vamos ver como é que Paulo foi batizado? Atos 22:16. Aleluia, Deus Santo.
É a última escritura para nós Pastor, terminarmos. não posso pegar. Deixa eu terminar a pregação porque está gravando, irmãos. Atos 22:16. Glória a Deus. Santo Para nós Deus da terminarmos glória. a mensagem dessa noite. Amém. Venha como estás, mas não fique como estás. Aleluia. Amém, Jesus. Atos 22, versículo 16. Certo? Amém. Vou citar mais uma escritura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o 14. Paulo dando testemunho. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou. Ananias falando para Paulo. E Paulo falando no seu discurso, em sua defesa. O Deus de nossos pais, de antemão, te designou, Paulo, para o conheces a sua vontade, e sejas aquele justo, e ouça a voz da sua boca. 15. Porque has de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, lava os teus pecados, invocando a Trindade. Não. O nome. Invocando o nome do Senhor. Aleluia. Qual é o nome do Senhor? Senhor Jesus Cristo. Qual é o nome do Senhor? Jesus. Vamos ver lá em Tiago agora. Tiago 2,7. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 2, verso 7. Para nós terminarmos. Agora sim, termino. Tiago 2,7. Aleluia. Tiago 2,7. Santo Pai Celestial. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Amém. Qual foi o nome que foi invocado sobre você? Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Qual é o mais recente aqui que foi batizado aqui, irmão? Israel? Eustáquio? É Eustáquio. De qual sistema você era, irmão? Qual denominação? Assembleia de Deus. Quantos anos? Os 40? Os 40 anos. 40 anos. Mas eu não era convertido. Não, eu não fumava, não bebia, não jogava. Isso chama-se ato religioso. Isso se chama ato religioso. Por ele conhecer um pouquinho de Jesus, teve temor de não fazer certas coisas. Mas ainda o perdão dos pecados não obtinha ainda, porque o nome não foi invocado, foi invocado os títulos. Aleluia. Mas Deus abriu seu entendimento e está aí e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Jesus. Assim era eu também. Dirigia umas 12 igrejas de um sistema religioso chamado Deus e Amor. Até que Deus abriu o entendimento. Amém. Amém, irmãos? Amém. E quando Deus abre o entendimento, irmão, não tem mais ninguém. Quando Deus abre o entendimento, irmãos, Paulo olha para cima e diz: pode vir, guilhotina. Quando Deus abre o entendimento, Pedro diz: não quero morrer como meu Senhor, não, quero de cabeça para baixo. Quando Deus abre o entendimento, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Você quer a palavra, amém, irmãos? Amém. Você quer fazer o certo? Amém, Deus. Vamos ficar de pé. Amém. Aleluia. Grande é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Louvado.